Salve, Edmundo. Fala, meu amigo. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, cara? Agora, Tudo agora é para jóia. valer. Agora é para valer, né? Ezequiel tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Vamos guardar aí o Instagram, começar a chamar as pessoas. O Bispo também chegou. É o pessoal que chegou cedo. Tá bom. É, legal, meu amigo. A gente já tá 2 minutinhos, a gente já Tá começa, tranquilo. tá? Estamos por conta de você aí, Ô, sem problemas. Não vou a lugar Luiz nenhum. Maia. Eu também não, meu amigo. Tá? Luiz Maia também chegou aí. Seja bem-vindo, Luiz Maia, boa noite. Ricardo também. Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live, né? Professor Marco Rodrigues. Professor Marco Grande, jurista, amigo meu. Oh, maravilha, seja bem-vindo, professor Marco. Ah, você não é professor, não, né? Eu sou formado como Hum. professor, eu sou formado em educação física, além de arquiteto. Oh, Mas eu legal, não dou legal. aulas, atualmente eu não dou É. aulas. Márcia também chegando aí. Boa noite, Márcia. Muito bom ter você aqui com a gente. Ah, boa noite. Boa noite, Luiz. Ah, e o Boa Popó noite. aí, meu amigo Popó, seja bem-vindo. Ah, que daqui um minutinho a gente está começando, o pessoal chegou cedo. A gente com essa pandemia, a gente está se atrasando para chegar em casa, né? Guto. A gente não perde o. A gente já viu que não pode mais botar a culpa no trânsito, né? É verdade. Meu amigo João, que está chegando aí, João Cotrim, coach. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Ah, você mora onde, Eu Sérgio? Eu vou moro, te chamar de eu Sérgio, moro, porque depois o pessoal vai entender que eu vou te chamar de Guto, né? Eu vou te chamar de Sérgio primeiro. é uma dualidade, é Sérgio e É, Guto, mas não tem problema. Eu moro em é. Copacabana, bem Copacabana, no, legal. no Bafafá. Eu sou Maravilha. morador da Lagoa Rodrigo de Freitas, estudante a maior parte da minha vida, É. e há 10 anos eu estou aqui em Copacabana, na Santa Bagunça. Oh, legal. Bom, gente, são 8 horas em ponto. A gente vai começando aqui o nosso bate-papo. As pessoas vão chegando e a gente vai incrementando cada vez mais esse bate-papo. Tá? Muito boa noite. Eu sou o professor Edmundo Eutrópio. Estou aqui no meu Instagram fazendo uma série de lives de interesse dos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente está tratando de vários assuntos. Semana passada a gente tratou de transporte, já tratou de gestão. Agora a gente vai falar de um assunto muito sério, tá? Que é sobre o plano urbanístico do Rio de Janeiro, né? Em particular o plano urbanístico da Barra da Tijuca. Eu trouxe um amigo aqui, tá? O Sérgio Augusto Poggi, então vocês não se surpreendam se eu chamar ele de Guto, tá? E eu quero que ele se apresente. Ele se apresenta aí para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo, e a gente também quer muito ouvir a opinião de vocês, a opinião que vocês têm em relação ao plano urbanístico da cidade, a arquitetura do Rio de Janeiro, se a arquitetura é compatível com a beleza do sítio que a gente tem aqui. Tá? Então, quero muito ouvir a opinião de vocês. Mas antes, quero agradecer muito o meu amigo Sérgio por ter aceito, Sérgio Augusto, por ter aceito esse convite, e quero que ele se apresente aí para vocês. Por favor, Sérgio. Boa noite a todos. Agradeço o convite do Edmundo. Acho que é um espaço muito importante e é uma atividade que a gente tem que fazer sempre, é debater. Eu sou arquiteto formado pela UFRJ em 89, fiz uma pós-graduação em urbanismo em Paris, na França, nos anos seguintes, e desde que voltei ao Rio de Janeiro, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, eu trabalhei na Prefeitura do Rio de Janeiro durante 11 anos, tive um escritório de arquitetura especializado em projetos urbanos também, e há 12 anos eu sou arquiteto do BNDES e trabalho, desde que entrei, basicamente com financiamento a projetos de revitalização urbana. Então, a cidade em si é o meu território, é a parte que eu mais gosto de conhecer a história da formação
das aglomerações humanas, né? Como as pessoas se reúnem para morar. E o Rio de Janeiro é uma outra paixão, né? Além de ser carioca, é uma cidade que tem uma natureza exuberante e um urbanismo polêmico, né? A cidade que cresceu em meio a morro e o mar, na verdade, se ocupando sobre terrenos alagados, alagadiços, fazendo aterros, fazendo túneis. Inclusive, eu tenho uma ideia que o Rio de Janeiro talvez seja a cidade que tem mais túneis no mundo. Eu não consigo imaginar uma cidade que tenha mais túneis pela geografia da cidade e pelo porte da cidade, né? Então, o carioca ele desbravou uma cidade dentro de uma ocupação bastante singular. Então, também tenho esse encanto pelo Rio de Janeiro, não só como cidade natal, mas como espaço de trabalho. Realmente, bom, vocês viram, o nome dele é Sérgio Augusto, então alguns chamam de Sérgio, outros chamam de Augusto, outros chamam de Guto. Então, se eu chamar de Guto, vocês não se surpreendam. Eu também, Guto, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, também sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Nasci na Zona Norte, no bairro de Ramos, fui criado em Botafogo, depois quando me casei morei na Tijuca e sou morador da Barra há 20 anos. Aí desde muito jovem eu sempre observei a cidade, né? Eu gosto de observar, de olhar a paisagem, eu gosto do que é bonito. Por exemplo, eu moro na Barra e trabalhei muitos anos no Leblon, eu ia para o Leblon pela Niemeyer, né? Porque eu acho um local absolutamente maravilhoso você ter a chance de ter um caminho daquele para o trabalho, né? Margeando uma encosta de morro ao lado do mar. Então eu acho o sítio do Rio de Janeiro um dos sítios mais belos, né, do mundo. Tá? Não conheço cidade, talvez Hong Kong, que eu não conheço, né, mas falo muito de Hong Kong, que também tem muitas montanhas, e é numa baía. Eu olho assim, quando eu vou para Ilha Grande, que é outro lugar que eu sou apaixonado, eu olho assim, imagino que o Rio de Janeiro era como era Ilha Grande, né? Eu vejo ali Lopes Mendes, imagino Copacabana, e imagino como é que foi a ocupação, né, desse sítio, que é absolutamente inusitado, como você falou. E o Rio de Janeiro também teve uma particularidade por ter sido capital, né? Não só foi capital da República, mas antes foi capital do Império, e foi capital, né, do Império Colonial Ultramarino, né? Foi capital do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. É a única cidade da América que foi capital de um Império Colonial Ultramarino. E essa cidade, tiveram muitas iniciativas de planejamento aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a linha vermelha, linha amarela, linha verde, foram iniciativas de planejamento bem antigas. E como a gente teve o plano urbanístico da Barra da Tijuca também. Mas olhando o que é hoje a cidade, né, nos meus olhos, né, de pessoa que admira belas paisagens, eu acho que a gente não tem uma arquitetura compatível com o belo sítio urbano, o belo sítio natural que a gente acabou ocupando. Né? E eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião em relação a isso. Você acha que a nossa arquitetura é compatível com o belo espaço que a gente tem? O que você acha disso? A arquitetura brasileira, né? Eu vou pegar no geral, né? Ela herdou dos portugueses inicialmente uma arquitetura utilitária, né? Da colônia, né? Todo mundo conhece as casas coloniais, aquelas casas de fazenda, que buscava se adaptar ao clima, né? Naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha iluminação elétrica, não tinha uma série de facilidades que a gente tem hoje. Quando a gente chegou no século XIX, e como você citou, a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro, foi uma loucura, né? Porque vieram cerca de 15 mil nobres, principalmente serviçais dos nobres, para uma cidade, pegou cerca de 20% da população, aumentou, e numa população exigente, que requisitou as casas, né, principais, as melhores moradias foram confiscadas pela corte, e eles, em Portugal já não estava no seu apogeu, mas era um país, especialmente Lisboa, uma cidade da cultura europeia, de palácios, etc. Chegaram aqui
era um espaço utilitário, era até proibido fazer determinadas construções mais duradouras. Então, eles importaram a famosa missão francesa, que chegou ao Brasil, se eu não me engano, em 1815, para fazer novos prédios, prédios públicos, prédios um pouco mais suntuosos, dentro das dificuldades que o país já tinha. Então, a gente continuava utilizando uma arquitetura de modelo europeu, e isso foi até o início do século XX. Né? Veio o estilo eclético, o Art Deco, e exatamente nessa época nós tivemos uma oportunidade. O Lúcio Costa, que nós vamos conversar sobre ele, porque é impossível falarmos da Barra da Tijuca sem falar do Lúcio Costa, tinha sido diretor da Escola de Belas Artes. E ele se encantou inicialmente com o estilo neocolonial e depois conheceu a arquitetura moderna. E o Rio de Janeiro, então, ele aproveitou essa arquitetura moderna e foi precursor na arquitetura moderna. Era uma arquitetura que era tida como uma arquitetura mundial, é um estilo internacional que se chamava, né? E o Rio de Janeiro, então, conseguiu desenvolver uma identidade com essa arquitetura moderna reconhecida no mundo inteiro. Então, aí, os prédios do Niemeyer, prédios do Ride, prédios do Joaquim. Então, Guto, deixa eu só aproveitar a sua fala, claro, né, para lembrar, né, do Palácio Gustavo Capanema, né, cara? Uma obra de 1935, cara. Fantástico aquilo ali. É contemporâneo do Ministério da Fazenda. Exatamente. Foi o primeiro prédio de grande porte, utilizando todos os elementos da arquitetura moderna no mundo, de uma forma geral, né? O Corbusier veio para cá, era um arquiteto extremamente conhecido e um ícone, né, da arquitetura moderna, e o Rio de Janeiro foi desenvolvendo essa arquitetura. Mas, como você falou, a arquitetura especulativa, né, o Rio de Janeiro acabou gerando um estilo de arquitetura muito agressivo, no sentido de ocupar o máximo de espaço possível. E aqui, eu acabei de falar que eu moro em Copacabana. Copacabana é o exemplo máximo disso, né? Construiu-se paredes de 12 pavimentos de altura, um prédio ao lado do outro, então você só tem a fachada da frente, você não consegue nem desenvolver uma arquitetura muito grande. Então, essa arquitetura ela acabou sendo mais uma construção do que eu chamo mais construção do que arquitetura, porque a arquitetura você tem uma bossa, você tem uma proposta. E a Barra da Tijuca, que surgiu a partir dos anos 60, já início dos anos 70, desenvolveu também um estilo e que a gente vê muitas das vezes que, apesar de não ser esse paredão que nós temos aqui na Zona Sul, também perdeu uma grande oportunidade, porque continua havendo uma visão especulativa muito grande e não aproveitar toda a liberdade, porque as pessoas gostam muito de comparar a Barra da Tijuca com o estilo de Miami, e você vai a Miami, você vê alguns prédios muito interessantes que são feitos que a gente podia estar fazendo aqui, porque tem toda essa liberdade, tem espaço, tem área, não tem um prédio colado no outro, e a arquitetura do Rio de Janeiro carece um pouco de ter essa ambição, né, de fazer uma arquitetura mais memorável. Agora, antes de você entrar na questão, antes da gente entrar na questão da Barra, né, quer dizer, a Barra foi concebida para a gente não cometer os mesmos erros que tinham sido cometidos no restante da cidade. Então, seria um plano de expansão. A gente estava aí embalado, né, pela arquitetura moderna, como você falou, pela criação de Brasília, o plano urbanístico de Brasília. E aí veio o plano piloto de ocupação aqui da Baixada do Jacarepaguá, que seria da Barra da Tijuca. Mas esse plano acabou, né, Guto? E é interessante você resgatar um pouco da história, das características desse plano, que era muito interessante. Ele era caracterizado, né, por isso que você falou, né, as construções em centro de terreno, espaços livres, varandas, vãos de ventilação, espaços unifamiliares e multifamiliares de forma alternada, quer dizer, você teria torres num determinado pedaço, prédios baixos no outro, casas no outro, quer dizer, fazendo uma ocupação bem harmônica, né, com um sistema de transporte previsto, avenidas suspensas, né, tipo Brasília, para evitar sinal. É um plano realmente
ambicioso, mas, na minha visão, que sou leigo no assunto, eu não sou arquiteto, sou apenas um curioso, quer dizer, hoje o que a gente tem na Barra da Tijuca não tem nada a ver com o plano piloto, com o plano original. Você concorda ou não? Bom, primeiramente, não é que você não é especialista, todos somos especialistas na cidade que nós moramos, porque nós vivemos a cidade, né? Você, na Barra da Tijuca, você vive o bairro e começa a perceber, né, os humores do bairro, as partes que deram certo, as partes que não deram certo, que tem problemas. A Barra da Tijuca, como você já citou, ela foi planejado o plano piloto dela pelo Lúcio Costa, que também planejou Brasília, e ele tinha essa visão meio utópica, né, de tentar criar um espaço que trouxesse uma revolução social também dentro dela, né? Um espaço mais de convivência, um espaço entremeado da natureza, que não seja exatamente, mais uma vez aqui, o erro que se fez da copacabanização, de você criar uma área muito densa, né? Embora eu ache que uma cidade deve ter todos os espaços possíveis, diferenciados, né? Porque nem todo mundo quer morar da mesma forma. Tem pessoas que adoram morar numa área densamente habitacional, tem outras pessoas que gostam de morar numa área semi-rural, outras pessoas que gostam de morar numa área bucólica. E a Barra da Tijuca, quando foi projetada, em 1969, foi o plano piloto, o Lúcio Costa ele fez uma gama de opções, porque, na verdade, vamos ser justos, não foi a Barra da Tijuca que foi projetada, foi a Baixada de Jacarepaguá, né? Em uma área ainda maior, porque ela pega Jacarepaguá, a Barra e o Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, é uma área muito extensa, maior do que muitas cidades, com uma natureza muito exuberante também, mais uma, né? Entre montanhas, aquelas lagoas sensacionais, né? Um mar mais uma área. maravilhoso. O mar nem se fala, né? Agora, um terreno muito ingrato, né? Porque você tem perto das lagoas uma área de lodo, uma área de instabilidade, toda aquela área ali que o pessoal conhece do centro metropolitano, né? Mais perto da Belardo Buena, aquela área ali é um pântano puro, né? E junto da praia areia, né? Então é uma área de difícil ocupação. Por isso mesmo, o Lúcio Costa previu o seguinte: vamos fazer conjuntos de torres, como você citou, mais ou menos a cada quilômetro você tem um núcleo de torres, e entre esse núcleo de torres você tem residências unifamiliares baixas que vão dar a urbanidade para o espaço, né? Para você poder ter o caminhar, para você poder ter o desenvolvimento da cidade entre essas torres. E o que a gente acabou fazendo, você já citou, foi tirar essas unidades unifamiliares e botar mais conjuntos de torres. E isso gera um outro problema, que é a densidade, não só habitacional, porque a Barra da Tijuca, às vezes, as pessoas misturam, porque dizem assim, não, mas a densidade pela área, ela é pequena, menor do que muitos bairros. Mas, logicamente, que a gente tem que contar as áreas de circulação. E como as áreas de circulação na Barra da Tijuca, elas foram pensadas dentro de uma lógica, e essa lógica não foi respeitada, isso gerou os transtornos que nós vemos hoje. Além, logicamente, de umas evoluções que a cidade deve ter, porque a cidade não é um projeto estanque que não vai ser nunca mais mudado. Mas, ao mesmo tempo, quando você descaracteriza, você tem que pensar nas consequências. E isso que está faltando a Barra da Tijuca, a região da Baixada de Jacarepaguá, rediscutir muito, né, para os seus moradores que vivem o dia a dia, poderem cobrar ações que resgatem e mantenham a qualidade de vida que eles foram buscar lá. Porque a verdade é essa, a Barra da Tijuca ela é um espaço quase completo, tem praticamente tudo. Tanto que há cerca de 30 anos atrás tentou-se até transformá-la em cidade, né? Ela continua ligada ao Rio de Janeiro, mas de lá para cá o que aconteceu? Ela desenvolveu muito, mas de uma forma um pouco agressiva. E muitas pessoas que investem e colocam novos investimentos na Barra não estão pensando no bem-estar de quem está lá, estão pensando apenas em vender os seus empreendimentos sem pensar nas consequências que às vezes isso possa gerar. E ficou muito descaracterizado, né, Guto? Ficou, porque é um bairro que não é o modelo de Miami, não é o modelo
o plano piloto do Lúcio Costa, ficou uma coisa, não é a cidade original, ficou, na minha visão, ficou uma coisa muito amorfa, porque a gente, por exemplo, é um bairro que não tem ruas, cara. Você tem a Avenida das Américas e você tem a Lúcio Costa. As avenidas marginais, a Lagoa e ao Canal de Marapendi, elas foram invadidas em vários pedaços e a rua não existe hoje. Quer dizer, então o bairro, apesar de ser um bairro de expansão da cidade, né, quer dizer, para as pessoas, né, precisam lembrar que a Avenida das Américas é a BR-101, é a Rio Santos, né, então é a área de expansão da cidade, a gente ficou um bairro sem ruas e não foi pensado o transporte. Aliás, até foi, no plano piloto, se eu não me engano, me corrija, por favor, se eu estiver errado, né, ali na avenida onde é a Avenida das Américas teria um metrô suspenso, estava previsto isso, e na linha do cruzamento, né, da Ayrton Senna, da antiga Avenida Alvorada, ali também teria uma linha de transporte coletivo, né, de massa. Né? Mas acabou que isso ficou tudo descaracterizado. Hoje, quer dizer, ver aquela obra que, na minha visão, eu queria ver a tua opinião de arquiteto, né, uma estátua da Liberdade que não tem nada a ver, né, num prédio que é até bonito, né, o prédio é muito bonito, são duas áreas abertas, com um toldo em cima, esticado, né, com ângulo. O prédio é até bonito, não precisava ter aquela estátua na frente dele. E depois, para completar, fizeram uma ponte estaiada, né, do lado de uma pedra absolutamente maravilhosa. A ponte estaiada tampa a pedra. Né? E aí, meu amigo? Tá? Começando por essa parte da ponte, é um erro colossal que foi feito. Porque se você for pegar outros lugares, eu tive em Sevilha em 92, teve a Expo Internacional em Sevilha, e fizeram uma ponte linda do Santiago Calatrava, etc. O que acontece? Sevilha é uma área plana, você não tem uma montanha. Então, uma ponte dessas, que tem um arco, que tem uma sustentação que vira quase um tótem, ela cria um marco vertical. E a Barra da Tijuca, ela, no seu centro, pode até não ter um marco vertical, mas ali naquele ponto, por exemplo, como você falou, você tem um morro de pedra sensacional que nenhum marco vertical vai superar. Então ficou até incômodo, ele até obstruindo, né? Então isso realmente é um sério problema. Quanto a essa arquitetura exótica, né, a gente não tem só uma estátua da Liberdade na Barra, hein? A gente tem a Torre de Pisa, tem a Torre de Londres, tem a Torre Eiffel, porque tem o Barra World lá no fundo. Né? A gente tem um pouco de tudo lá. Pois é, mas assim, realmente isso mostra um espírito que muitas vezes foi criticado, de você criar uma arquitetura artificial que não precisa, referências artificiais que não são necessárias. Como você citou, o projeto em si do shopping é muito bom, né? E tem alguns outros projetos muito interessantes na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, ela desenvolveu e tem, né? Por exemplo, a área do Tijuca Mar, que a pessoa chama de Jardim Oceânico, ali existe uma diferenciação, né? Aquela primeira parte chama Tijuca Mar. São prédios de 3 pavimentos, que tem uma arquitetura mais urbana, né? Você consegue caminhar. Tem problemas, por exemplo, que as ruas são escuras, né? Não são convidativas as pessoas circularem, então, mas é uma área mais de caminhada. Você tem a área dos diversos condomínios, né? Que são condomínios de casas, aí tem prédios de meia altura, de 6 pavimentos, aí você tem as grandes torres de 20, 30 metros, de pavimentos de altura. Você chegando lá no final da Barra, já no Recreio, na área de Vargem Grande, Vargem Pequena, você pode ter até sítios, né? Sítios que, a princípio, têm loteamentos de 10 mil metros quadrados mínimos. Então, você tem uma diversidade de ocupações que é muito saudável. Um crime que está sendo feito nessa região é justamente o que está sendo feito nessa área das Vargens, porque estão permitindo loteamentos multifamiliares com terrenos de 200 metros quadrados. Então, a pessoa pega uma área, um sítio que tinha 10 mil metros quadrados e faz 50 residências, 60 residências naquele espaço, sendo que a gente tem basicamente a Estrada dos Bandeirantes para circular ali. Então, você quebra uma e não tem área esgoto, bucólica. né, Guto?
Não tem esgoto também. Não tem área de circulação, não tem esgoto. Por que você não pode fazer isso em outro lugar? Tanto espaço que a gente tem na Barra de Tijuca, você vai botar justamente numa área que é um recanto, que você pode ter esse tipo de ocupação tão diferenciado. E aí, como você citou, não é nem que a Barra não tenha as ruas. O que acontece é que as ruas que foram previstas, elas não têm acesso. Porque, além das principais, dos eixos principais, como você citou, a Sernambetiba e a Avenida das Américas, você tinha essas ruas marginais aos canais, né, aos rios, às lagoas, que não foram concluídas, né, porque tem ocupações que, para você concluí-las, você de repente tem que retirar algumas ocupações espúrias ali. Isso aconteceu agora lá em Brasília, a mesma coisa, junto do lago, casas ocupando uma área que era uma área de domínio público. Então, em algum momento, a cidade vai ter que se sobrepor os seus interesses a determinados interesses particulares dos condomínios que construíram quadras, outras áreas de lazer, e não querem perder esse espaço, que não lhes pertence, na verdade, foi emprestado enquanto não se desenvolvia esse espaço, para poder fazer essas vias de circulação. E a outra parte são, nesses condomínios conhecidos da Avenida das Américas, as ruas internas elas deveriam se comunicar entre si. Mas como quando começou elas eram ermas, o pessoal fechou com grades. E isso permanece até hoje, porque as pessoas não querem perder também a sua sensação de segurança de estar fechado lá com a grade e poder controlar aquele espaço da circulação. Mas, a princípio, no projeto, era para você poder circular. Tudo isso gerou essa dificuldade na locomoção. Lembrando ainda, como você citou, que a Avenida das Américas era a antiga BR, quer dizer, é a BR-101, só que hoje não tem a característica de estrada. E eu estava na prefeitura na época em que foi decidido colocar os sinais na Avenida das Américas. E na época se achou que era uma discussão danada, um absurdo, vai criar um engarrafamento, ninguém mais vai andar, vai morrer um monte de gente. Eu falei, não, vai morrer as pessoas agora, que você faz uma cidade que tem uma casa de um lado, tem um comércio do outro, e a pessoa não consegue atravessar a rua. Mesmo assim, hoje é complicado. Quem mora na Barra e já teve que atravessar a Avenida das Américas a pé, sabe que é quase Agora, o previsto ali, Guto, era que a pista fosse suspensa, como é a pista em São Conrado, né, que você tivesse passagem de nível, aquela que tem apenas em frente ao Nova Ipanema. Né, e tem uma também em frente ao Novo Leblon. O previsto era isso. Mas é muito pouco, né? Não, então, na verdade é que deveria ter para a quantidade de caminhos, né? Você atravessar, você tem que atravessar, se você estiver a pé, você não vai andar 1 quilômetro para um lado para atravessar e depois mais 1 quilômetro para o outro lado. Tinha que ter várias, né? Tinha que ter várias, né, cara? Agora, é uma outra realidade. Tem outra coisa também, cara, que eu gosto, principalmente quando eu estou no exterior, eu gosto de olhar muito, né? E às vezes eu estou num lugar assim, absolutamente sem graça, que não tem nada, e pô, que lugar agradável, bonito, estou me sentindo bem aqui, né? E inexoravelmente é onde não tem fiação aérea, cara. Onde tem rua, o asfalto é bom, tem meio fio, tem calçada e não tem fiação aérea. Aí eu olho assim, caramba, esse lugar não tem nada demais, mas está agradável porque não tem fiação aérea. Aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil em geral, principalmente no Rio de Janeiro, cara, a fiação aérea é uma coisa horrorosa. Né? Será que as pessoas não se incomodam com isso, cara? Você vê áreas novas, imaginar que a Barra da Tijuca é um bairro novo, né, já deveria ter sido pensado, né, a Avenida das Américas, ali tem um canteiro que é o Jardim, já deveria ter sido pensado ali passar galerias e onde toda a fiação passasse por ali. A gente fez um metrô, uma estação do metrô no Jardim Oceânio e não enterrou a fiação, cara. Você acha que a gente gosta de fiação aérea? Qual é a tua opinião em relação a isso, cara? Nos anos 90, no governo do prefeito Cesar Maia, depois no governo Conde, eu estava na prefeitura, foi feito o projeto Rio Cidade. E uma das ações era justamente enterrar a fiação aérea dos principais centros comerciais da cidade. Né? Pegou Ipanema, Copacabana, Leblon, Tijuca, Meia, Botafogo. Madureira, Jacarepaguá, Botafogo. Fez-se muito essa conversão que a gente chama, né?
Em muitos casos, tinha que fazer uma adaptação, porque você enterrava a fiação, quando chegava na boca do prédio, você tinha que subir de novo a fiação para poder chegar na entrada do imóvel. Mas isso foi feito. Na Barra da Tijuca, uma coisa que efetivamente podia ser feita seria exigir que as novas construções já tivessem essa previsão. Porque é uma coisa você agir em áreas que já foram construídas há algum tempo e você adequar, adaptar. Agora, áreas novas, possivelmente você tinha que já cobrar esse tipo de ação. Embora, como eu te disse, o terreno na Barra é muito complicado. Aqueles postes da Avenida das Américas, às vezes eles têm estacas super profundas, e mesmo assim, se você olhar de vez em quando, tem uns meio tortos ali, porque o terreno cede. Então, qualquer obra que você faça de enterrar na área da Barra da Tijuca é um custo maior, né? Então, possivelmente por isso quiseram esperar, né, até o momento em que talvez a própria cidade e a população cobre a contrapartida de preservar a sua via aérea, né, que é uma cidade bonita, uma área ampla, né, de espaços amplos, e aqueles fios todos vão ficando É anacrônicos. uma poluição visual, Guto. Você atravessa aqui a Ponte Lúcio Costa, da praia para a Avenida das Américas, aí tem ali a Praça do Pimentinha, né? Você para ali, aí tem aquele maciço do outro lado, lindo, verde, né? E você não consegue ver porque é tampado de fio. E eu fiquei impressionado também, como eu gosto de arquitetura, Brasília, né? Eu gosto muito da arquitetura de Brasília, gosto de olhar lá, né? E eu fiquei impressionado que as áreas de expansão de Brasília, a fiação é aérea, cara. E a área antiga é enterrada. Cara. Pô, a gente andou para trás, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Se você não cobrar, se não houver um comprometimento, né, as pessoas vão pelo menor esforço, pelo menor caminho. E ao mesmo tempo que isso se exprime de todas as formas, seja na fiação, seja nas vias. A Barra da Tijuca, outro dia eu tive que fazer uma série de entregas para ajudar a minha cunhada, queria fazer umas entregas de algumas coisas, não tem carro, e eu fui lá levar em vários lugares da Barra. Eu não conheço, porque assim, acho que mesmo moradores da Barra não devem conhecer uma série de lugares ali, porque fica cada um no seu claustrozinho, no seu lugarzinho fechado. Aí só vai naqueles outros que conhece, né? Para você chegar na portaria, pedir para entrar, anuncia qual é a casa, aí você entra. E cada condomínio desses da Barra da Tijuca, você descobre uma ocupação diferente. E aí o pessoal mexe no arruamento, aí você tem rua sem saída, você tem áreas que você não consegue atravessar de carro, inverteram, mexeram na rua. Quer dizer, as pessoas vão mexendo nos espaços ao seu bel prazer e descaracterizando o planejamento. Isso se reflete na viação, se reflete na colocação de iluminação, e um problema que nós não conversamos aqui, o esgotamento sanitário, né? Nós temos lagoas com animais, jacarés, capivaras, diversos tipos de fauna, e a lagoa vai recebendo uma quantidade absurda de resíduos orgânicos, que vem, às vezes, dos condomínios que teriam uma estação de tratamento e não ligam, por questões de custo. Então, elas jogam in natura nas lagoas. Quer dizer, você não está preservando o seu próprio espaço. Na verdade, eu milito no movimento aqui da Barra, SOS Lagoas, que é justamente pela preservação das lagoas. As lagoas poderiam ser balneáveis, né? Você poderia praticar esportes, um espaço absolutamente maravilhoso. E eu moro num condomínio que tem uma estação de tratamento, que a construtora entregou com uma estação, mas quando foi construído o interceptor oceânico aqui da Barra, a gente foi obrigado a interligar com o interceptor. Então, teoricamente, o esgoto deveria estar indo todo para o interceptor oceânico. E aí é importante realmente você ter pessoas envolvidas, agentes públicos envolvidos com essa pauta, né, para exigir a fiscalização, né, para ver se não está sendo jogado esgoto, né, na tubulação de águas, na rede de águas pluviais. Né? Agora, você falou de um negócio importante, Guto, foi de mexer
né, no projeto original. E, cara, a gente teve uma última mexida aqui, não sei se você está sabendo. A gente tem a ponte Lúcio Costa, e a ponte que liga, né, a Avenida das Américas a antiga Senambetiba, agora Lúcio Costa, a praia, né, num pedaço aqui do quilômetro 1,5 mais ou menos. E ali, né, tem o traçado, era todo sinuoso para você evitar grandes velocidades, né? Teve uma lógica que acabou ficando tudo estragado. Aí pegaram parte do traçado sinuoso, fizeram uma reta, ficou até razoável, com uma calçada, meio fio, um asfalto de uma qualidade melhor do que a média. Cara, mas abriram o espaço, né, que seria entre as duas avenidas, cara, e vão construir torres de 30 andares, cara. 30 andares aqui, espetado na praia, cara. Isso eu não sabia, não. Não sabia dessa, cara? Então o terreno ali já foi cercado pela construtora e vão construir torres, cara, de 30 andares, cara. E com o novo código de construção, com unidades de 35 metros quadrados, cara. Quer dizer, a gente está voltando a cometer velhos erros da ocupação da cidade, cara. Exato, é perfeito, é isso aí. É uma ocupação predatória, que a gente chama, né? Eu lembro, inclusive, você deve lembrar também ali, justo junto do Cebolão, né? Onde tem Ayrton Senna, quando você termina ali, já à direita, à esquerda tem o Mandala, à direita tem Nova Ipanema. Em frente ao Cebolão, de um dia para o outro, num fim de semana, apareceu um posto de gasolina, que está lá até hoje. Não existia aquele posto de gasolina. Era um retorno. Tanto que você, para fazer o retorno hoje, você passa por dentro do posto. Na verdade, o posto é que está no retorno, não é o retorno que está dentro do posto. Então, esse tipo de aviltamento do espaço público, da ambiência urbana, é que vai gerando uma cidade com esses transtornos todos, e depois você não consegue recuperar. Né? Então, quando a gente fala de Miami, eu estive em Miami agora em fevereiro, você vai circular em determinadas áreas, e é uma cidade muito mais nova que o Rio de Janeiro. Você vê o planejamento das ruas amplas e largas, etc., que foram feitos e mantidos aqueles. Quando foi feito com aquele espaçamento e foi mantido. Não foi dito assim, está muito grande esse espaço aqui, botamos muita rua, vamos pegar metade aqui e vamos botar um prédio no meio. Mais ou menos como a gente está falando aqui. Então você mantém uma qualidade. Porque se a cada 10, 20 anos as pessoas forem destruindo o planejamento, depois vai sobrar o quê? Vai sobrar uma torre de Babel, entendeu? Uma zona desconfortável. Eu acho que o morador ele tem que realmente forçar para se organizar e tentar exigir que não se faça mais esse tipo de violência no espaço público. Né? Quer dizer, na verdade, Guto, a gente precisa se mobilizar politicamente, né, cara? Porque isso não cai do céu, cara. Isso está lá na Câmara dos Vereadores, tá a iniciativa do prefeito para alterar, por exemplo, o meu condomínio, né, a lei original da Barra, os grandes condomínios tinham que ter terrenos de doação. Eles doavam terrenos para a construção de prédios públicos. Cara, um projeto absolutamente bem pensado, cara. Então, se você traz um adensamento para uma determinada região, você tem que deixar espaços reservados para prédios públicos, para escola, posto de saúde, estação de tratamento de água, subestação da Light. Então, meu condomínio tinha dois terrenos, né, de doação da prefeitura. A prefeitura alugou e o outro, cara, foi alterada a lei e a prefeitura vendeu, cara. Vendeu o terreno que era de doação. Então, quer dizer, se a gente não tiver representantes na Câmara dos Vereadores, né, imbuídos, né, defendendo essa pauta, que é a nossa qualidade de vida, para mim, na verdade, essa pauta é a qualidade de vida. Cara, a gente vai ser aviltado a toda hora, cara. Exatamente, eu concordo. Eu tive algum contato, né, com a Câmara de Vereadores, nessa época que eu trabalhei na prefeitura, recebia pedidos de alguns vereadores solicitando informações e fazendo o seu papel, que o vereador tem o papel justamente de representar a população.
muitos vereadores são vereadores de um determinado bairro, de uma determinada região, e isso é saudável, né? Você ter quase um voto distrital, né? Não é oficial no Rio de Janeiro, mas acontece. E a pessoa lutar para melhoria no seu espaço. Até aí é bastante legítimo. O problema é o oposto, né? São pessoas que, de repente, e forçam a barra para implantar esses outros interesses em detrimento da qualidade de vida da população. Depois, essas pessoas vão embora e os danos estão feitos. Eu brinco que as coisas são como um vaso bonito da sua avó e ela te dá aquele vaso de porcelana que está na tua família há 100 anos. Durante 100 anos, as pessoas conservaram aquele vaso intacto. Basta um empurrãozinho, ele cai no chão, espatifa que perdeu. 100 anos você perde em um instante. Então, assim, a gente preservar é muito mais difícil do que destruir, né? E você, no que você destrói em um ano ou em uma gestão mal sucedida, você depois, às vezes, não consegue mais recuperar. Então, quando você descaracteriza um planejamento que foi feito, quando você constrói ocupações, edificações em lugares inadequados, e você adensa uma região que não tem capacidade de comportar isso, como é que você vai recuperar isso depois? A minha preocupação, novamente, com essa área das vargens, que o pessoal quer construir prédios. Eu vi uma foto aqui aérea de uma ocupação de um condomínio desse, parece que é brincadeira, parece que não é de verdade. Colaram uma coisa ali no meio daquele verde, aquele densidade de construção. Então, a gente tem que cobrar efetivamente um respeito, rever o plano, atualizar as necessidades da cidade é saudável, porque a cidade não é estática. Mas isso não significa descaracterizar. Pelo contrário, a gente está falando em readequar para atender as expectativas. Não descaracterizar e deixar aquela área ser invadida com ocupações que não são do interesse do morador ali, são do interesse das pessoas que vêm de fora e nem vão morar lá, só vão ganhar dinheiro em cima da população. Meu amigo, e a gente está tendo aí, né, cara, no apagar das luzes dessa gestão, o PL 174, né, cara? Você podia comentar um pouquinho aí sobre esse projeto de lei complementar e polêmico, que é o PL 174, que vai mudar um monte de regras? É exatamente isso que eu estou te falando. Você, num ato, você permite descaracterizar questões, porque o Código de Obras da cidade do Rio de Janeiro, ele é um código que gerou essa arquitetura estranha que você falou, tá? Que é uma arquitetura que tem um embasamento, aí tem aquele play com garagem, então aquela parte horizontal colada nas divisas, aí você tem o afastamento lateral para subir o prédio, e você tem aquela arquitetura mais ou menos com umas sacadinhas que não serve para nada. Lá na Barra da Tijuca mesmo, você vê aqueles prédios com 30 pavimentos, no meio do nada, um vento danado, o cara bota uma sacadinha. Vai ser o quê? Depósito de bicicleta. Quem que vai ficar naquela sacadinha horrorosa, né? Pô, vento danado, não dá nem para você botar um vaso de planta. Então, assim, você cria uma arquitetura que é especulativa. E aí, uma das coisas que o nosso Código de Obras restringiu é que a cobertura só podia ter 50% de ocupação. Né? Então, o pessoal tinha o duplex, né, o andar de baixo com o apartamento, e em cima tem lá um terraço, tem uma piscina, uma churrasqueira, etc. Para começar, as pessoas criticam as ocupações das comunidades, das favelas, mas quando a pessoa tem disponibilidade de algum espaço, ela também vai fazer o seu puxadinho. Então, todas as coberturas, praticamente, elas têm seus puxadinhos. E eles não são só horizontais, para você ocupar mais que 50%. Aí o cara sobe, invade a caixa d'água, cola com a torre do elevador e faz aquela ocupação. E depois aí quer legalizar. Quer dizer, ele sabia que não podia fazer. Quando comprou, ninguém prometeu que não podia, que podia construir. Então, a gente vai ocupando e vai descaracterizando, e por questões de arrecadatórias e também para, até digamos, eleitoreira, de você agradar determinada parcela da população, você cria essas facilidades que descaracterizam, desrespeitam a legislação e permitem a legalização do que, desde o início, já se sabia que existia uma lei.
para você ocupar. E aí vem gerando esses problemas, e depois você não retorna. Uma vez que você autorizou, você não vai dizer, não, agora eu me arrependi, não quero mais autorizar. Meu amigo, a gente está conversando aqui com Sérgio Augusto Poggi, arquiteto e urbanista, tá, da FAO aqui da UFRJ, foi funcionário da prefeitura, atualmente trabalha com projetos de urbanismo no BNDES, tá, e a gente quer também ouvir a opinião de vocês, né? O que vocês acham disso? Vocês gostam da fiação aérea? Isso é algo que incomoda vocês? Quer dizer, vocês estão percebendo aqui, os meus vizinhos da Barra estão percebendo os movimentos de descaracterização da Barra? Isso é algo que incomoda ou não é algo que incomoda? Olhando um pouquinho o que aconteceu na cidade nos últimos 30 anos, está parecendo que isso não incomoda. Ou então as pessoas que são incomodadas, que se incomodam com isso, não têm representação para se posicionar em relação a isso, né? Dada a destruição, né, da nossa bela paisagem. Eu acho que o Rio de Janeiro hoje, a gente tem um problema de poluição visual. A gente construiu né, Guto, acabou de ser construído, foi duplicado aquele elevado ali, né, do Joá, né? E, cara, o elevado novo, ele é todo pichado, né? Então, antes o que era uma encosta verde, bonita, agora ganhou um elevado totalmente pichado, né? A vegetação não voltou. A gente picha muito aqui no Rio de Janeiro, você não acha não, cara? Isso é uma expressão da nossa incivilidade, né? Assim como eu lembro, nos anos 80, no governo Marcelo Alencar, foi que se colocaram as grades na maioria das praças da cidade. As pessoas mais novas, aí o pessoal com 40 anos para baixo, não lembra disso. Mas a maioria das praças da cidade não era gradeada. Elas começaram a ser gradeadas porque tinha uma ocupação de população de rua, tinha depredação. E durante 80 anos, digamos, do início do século até o meados dos anos 80, não havia esse nível de depredação, né? Então, se podia manter o espaço público aberto. E aí, quando se colocou a grade, muitas pessoas da população agradeceram, porque assim agora elas iam ter o espaço protegido. E o meu entendimento é que isso é um atraso, porque você vai perder a sua possibilidade de fazer um passeio lá 10 horas da noite, que a praça está fechada. Então, a pessoa que ia passear, ia conversar, ia fazer o footing, como se dizia lá na época da minha avó, não podia mais. Você vai cercando a cidade, você vai perdendo o direito de acesso aos locais, né? Então, a gente tem essa incivilidade. Pichar é um garoto, basta como o vaso, né? Basta um garoto sem nada na cabeça pegar um spray e pichar uma estátua. Outro dia roubaram um pedaço da estátua do Almirante Barroso, roubaram a mãe do Almirante Barroso, que é uma estátua que fica ali mais ou menos na altura do passeio público, de quem vem do aterro e entra para o centro da cidade. Roubaram um pedaço. Todas as placas de inauguração que eram de bronze foram roubadas na cidade. Então, isso é uma expressão da nossa incivilidade, é o estágio em que nós estamos hoje, é esse tipo de coisa, em que a gente acha até engraçado quando a gente vai em outros países e a gente vê coisas singulares assim, que a gente fala, pô, imagina se no Brasil esse negócio ia estar ainda aqui, né, na rua, desse jeito. A gente vai se acostumando com essa coisa que tudo que não for físico e for trancado, protegido, não funciona. Eu vou citar só uma coisa que mostra como a nossa cabeça hoje, da nossa sociedade, está um pouco já atrofiada. Um amigo meu que tem a casa em Penedo, ele recebia sempre estrangeiros. Então, tinha um amigo alemão dele que ele não conseguia entender para que servia o quebra-molas. Aí o cara falou assim, não, isso a pessoa não andar rápido aqui, para ela andar devagar. E o alemão falou, não foi de sacanagem, não, falou e ingenuamente pensou alto. Ah, na Alemanha a gente bota uma placa que tem que andar mais devagar. Entendeu? Então aqui, se não for físico, a gente não obedece. Não adianta você ter uma placa, não adianta você ter uma marcação no piso. Você tem que ter um quebra-mola, tem que ter uma cancela, tem que ter um gelo baiano, como a gente chama, para bloquear, senão as pessoas não respeitam. Não ensinar o vermelho, a pessoa não respeita.
Meu amigo, eu moro num condomínio fechado que tem uma rua interna, são 8 blocos que circunda os 8 blocos. Foi entregue, o condomínio tem 20 anos, foi entregue com aqueles tachões. Cara, a gente não respeitavam o limite de velocidade dentro do condomínio, que tem crianças, pessoas idosas passando de um lado para o outro. Né? Os prédios ficam em volta e no meio fica a área de lazer. E a gente teve que aumentar, né? Teve que botar aqueles passadores, né? Juntou uma calçada com a outra para aumentar, para as pessoas respeitarem, né? Eu fico imaginando, eu fui criado num prédio em Botafogo que tinha um pilotis lindo quando a gente foi morar lá em 1971, né? Que hoje está absolutamente gradeado. Eu fico imaginando se Brasília tivesse sido construído aqui, ali, porque é proibido por lei, né? Os prédios na superquadra, que são todos em cima de pilotis, é proibido por lei, eles não podem cercar. Se fosse aqui, certamente já estariam todos cercados, cara. Um grande exemplo que você deu, quando a gente fala da arquitetura, a nossa arquitetura vai sendo descaracterizada por isso. Porque você tinha os pilotis, que são típicos, né, da arquitetura moderna. E a gente tem aqui em Copacabana, em Botafogo, em vários bairros, aqueles pilotis estão todos gradeados. Né? Quando as pessoas não gradeiam, 2 vezes, né? Você, para entrar com o carro, passa por uma grade, depois passa por outra e bota aqueles ferros em cima, assim, que fica até parecendo uma fortaleza medieval, né? A gente até, nesse nível de estresse, eu lembro que eu estava na prefeitura uma vez numa reunião e o pessoal estava criticando porque a Supervia, né, a antiga Flumitrens, o pessoal invadia, pulava o muro para poder entrar na estação sem pagar. E ela não conseguia faturar direito porque tinha quase mais pessoa furando a roleta do que pagando. E aí o pessoal pensando, o outro falou assim, não, a gente podia botar uns ferros assim, que se a pessoa tentasse passar, aí ela ficava presa no ferro. Eu falei, meu amigo, a gente vai empalar as pessoas, é isso mesmo que a gente vai fazer? Quer dizer, a gente acaba esquecendo o objetivo final, que você, numa preocupação de resolver um problema, você esquece que você pode criar outros, né? E você não vai matar as pessoas espetadas, né? A gente tem que resolver de outro jeito, não virar uma guerra. A gente ataca o problema de forma errada, cara. Ao invés de dar educação, né? Ao invés de dar uma educação de qualidade, de ter leis que as pessoas respeitem, né? De ser implacável na aplicação da lei, cara, a gente faz tudo errado, cara. Infelizmente é isso. Então vamos ouvir aqui as contribuições das pessoas que estão... Acabou que parou de andar aqui, mas eu vi que tem bastante coisa aqui, né? O pessoal fala do Jardim Oceânico, né? Eu gosto do Jardim Oceânico, eu acho uma das melhores áreas aqui na Barra, tá? Acabou sendo... Apesar que aquela ocupação também em forma de estrela, eu acho que se fosse um tabuleiro de xadrez com uma Ipanema, teria sido melhor. Tem uma bússola para andar lá. Exatamente. Tá? Aqui, o pessoal falou do terreno, né? O Giga aqui está lembrando da Vila Pan-Americana, né? Que os prédios estão afundando, né? Isso está um caso mal resolvido até hoje. Quer comentar um pouquinho desse caso? Um pequeno detalhe. Era a crônica de uma morte anunciada, né? Aquela área, como eu falei, é uma área de pântano. Até falei antes. O pessoal pegou aquela área, fez uma urbanização muito rápida, né? E o natural é que haja um assentamento. E não há mágica. Os prédios que são estaqueados, eles ainda conseguem se sustentar. Agora, os passeios, as quadras, os parques, as ruas, todos afundam. É lamentável, realmente. Mas é fruto da rapidez que se quer fazer as coisas, né? Se cria um problema que depois fica difícil você ter solução. Eu morava na Lagoa Rodrigo de Freitas, quando foi feito o aterro ali perto do Parque do Cantagalo, ali na Catacumba. E eu vi 2 vezes aterrar aquilo ali e afundar. O pessoal botava o poste, aí tinha a quadra de tênis. Aí, de repente, o poste estava a 1 metro de altura, o chão do poste, porque a quadra afundou. É inexorável, são questões que você não vai fazer de outro jeito. Ou você faz direito, ou você vai dar problema. E vai ficar aquilo ali, né? Como é que vai resolver aquilo ali, cara? São custos que não se paga, entendeu? Não dá para você fazer como deveria fazer agora, porque é um custo que não dá para arcar.
O Tiago Minerva está falando aqui, você já falou um pouquinho, né, do apelo das Vargens, né, você se posicionou, quer comentar um pouquinho mais? E a Ana Redig está perguntando se a prefeitura não tinha como impedir, né, esse loteamento. Na verdade, tinha que mudar o plano urbanístico, né? Comenta um pouco A para a gente, por prefeitura que favor. autorizou. Na verdade, foi a É, prefeitura que autorizou. Eu acho que a população interessada deveria se mobilizar para pedir efetivamente, para assustar. Depois de estar feito, você não consegue mudar. Mas que não se continue fazendo esse tipo de coisa. Porque quando você cria uma legislação que ela é restritiva, ela impede a especulação imobiliária. Quer dizer, quando você diz o seguinte, olha só, aqui só pode ter imóveis com ao menos 10 mil metros quadrados e são unifamiliares. Então, aquele terreno ele não tem um valor especulativo, porque você não pode fazer muita coisa nele. E aí ele mantém aquela característica. A título de exemplo, em São Paulo, você tem a área dos jardins. Naquela área dos jardins tem mansões bonitas, etc. e tal, mas você não pode construir prédio ali. Só pode construir casas e não pode construir em terrenos pequenos. Isso preserva aquele bairro que ele continua com aquela característica. Porque não dá para você comprar uma casa daquela para dizer assim, não, vou construir um prédio. Só que aqui no Rio de Janeiro, o que a gente faz? A gente compra a casa sabendo que não pode construir o prédio e depois vai forçar a barra para virar um prédio ali. É isso que está o decreto que você está citando agora. Quando não constrói o prédio ilegalmente, né? Invade uma área e constrói um prédio, né? Quer dizer, Na verdade, você tocou num outro problema, a gente é leniente com a desordem. Você tocou no outro problema. Esses prédios que você está citando agora perto da Ponte Lúcio Costa, os problemas das construções de milícias, que a gente teve aí essa tragédia que aconteceu no início do ano, né, de desabamento de dois prédios, e você tem que interditar os do lado, e as pessoas ficam chateadas, porque elas compraram um apartamento, mas o meu prédio do lado eu não sabia. Como você não sabe? O apartamento aqui custa 100 mil reais, você comprou por 50. É mágica? Né? Cadê a sua escritura? Não, a sua escritura eu não tenho. Então as pessoas se acomodam em dar um jeitinho e depois gira esse problema. Eu sou muito a favor de uma intervenção, de rediscutir essa questão das vargens, que a gente não pode perder esse tesouro que é a gente ter aquele espaço para você poder passear lá num sítio. Tem um aras, você vai andar a cavalo, você faz uma festa, você tem aquela região ali que tem os restaurantes. É uma outra realidade. A gente não precisa repetir lá, porque a gente já tem outras partes da cidade. É bom essa diversidade. Meu amigo. Exatamente. E aí eu aqui estou vendo a Débora, o Luiz, o Alexandre, né? Todo mundo também comentando aqui da fiação aérea. Estão falando do custo que é você enterrar, é verdade, mas aí a gente pode ter parcerias públicos-privadas, quer dizer, as próprias concessionárias podem arcar com esse custo e ter o direito de explorar o espaço subterrâneo, que em toda cidade grande do mundo vale uma fortuna o espaço subterrâneo. Né? O Roberto, meu amigo Roberto, está botando os problemas estão aí, e são bem conhecidos. E o futuro, meu amigo, a gente precisa de bons representantes para a gente tentar salvar o que ainda tem. Se a gente continuar errando com os representantes como a gente tem errado nos últimos 40 anos, cara, aqui a gente não vai ter nada, né, nos próximos 40 anos aqui para a gente curtir, para a gente aproveitar. Né? Aqui o Giga está falando da escultura do Calder, que foi retirada do Parque da Catacumba, quer dizer, a gente tem que retirar as obras de arte para elas não serem roubadas. Tá? Ou seja, meu amigo, várias... A gente está com 27 segundos só. Se despede aí. Que pena. Tá? Bom, eu Fala só aí, quero pedir, então, para a gente poder ter outra oportunidade, um prazer conversar com você. E eu confio que você é uma pessoa instruída. Gostaria que você nos ajudasse aí nessa batalha. Eu estou junto. Conta comigo, meu amigo. Conta comigo, conta com o Partido Novo. Conta com Fred Luiz, o nosso nome para nosso pré-candidato a prefeito.